Olá pessoal, sou Milton Cruz. E eu sou o Thiago Cruz, fundador do Segredo dos Jogadores. E hoje chegamos à última aula da Semana do Futebol em Família. Nossa missão durante essa série de aulas é passar um pouco da nossa experiência no futebol, principalmente a do meu pai, para famílias que não têm as informações necessárias para ajudar seus filhos e terem sucesso no futebol. E na aula de hoje, eu e meu pai vamos contar para vocês sobre a vida de um jogador e da família dele fora de campo. A aula 1 e a aula 2 são essenciais para você entender a mensagem que vamos passar hoje. Na aula 1 falamos sobre a diferença entre você ser o pai ou a mãe do atleta e você ser um torcedor. Pelos comentários de vocês, a gente notou o que já era esperado. Muitos familiares estavam errando o básico. Eu mesmo li pelo menos uns 30 relatos diferentes de pais e mães confessando que em muitos casos brigavam com os filhos depois dos jogos, porque o filho não tinha ido tão bem naquela partida. E nós percebemos que a maioria de vocês que estão nos assistindo são familiares de crianças entre 5 e 13 anos. E é nessa fase, ainda quando criança, que o principal papel dos pais é saber diferenciar a competição natural do esporte e a vontade dele de se divertir. Afinal, na cabeça deles, eles ainda apenas estão fazendo o que eles amam. Isso já me dá um gancho para lembrar sobre a conversa na aula do dia 2. Comentei sobre o caso do Gabigol, que de 2016 a 2019 viveu altos e baixos durante sua carreira. Eu vou até lembrar vocês de outro caso famoso, o Paulinho Volante. Em 2013, ele era o melhor volante do mundo quando ganhou a Copa das Confederações com o Brasil. Em 2014, ele era uma decepção no Tottenham e no Brasil durante a Copa do Mundo. Em 2015 e 2016, ele foi jogar na China e todo mundo dava a carreira dele como encerrada. Aí no mês de 2016, ele voltou a ser convocado, convenceu a todos que ainda era um ótimo jogador e virou titular na Copa do Mundo e foi jogar no Barcelona. O Gabigol, o Paulinho, o Kaká, o Lucas Moura, o Hernanes, praticamente todos os jogadores profissionais vivem constantemente essa montanha-russa de altos e baixos. Se isso acontece com jogadores consagrados, com certeza irá acontecer com seu filho. E foi exatamente sobre isso que falamos na segunda aula, o amadurecimento dos atletas em cada situação. Você, como família, precisa entender e ter a consciência do momento certo e de dar o próximo passo. E como prometido na aula 2, durante essa aula, nós vamos te dar a oportunidade de participar do nosso time e ser orientado sobre quais são os próximos passos. Agora que eu já coloquei em dia tudo o que vamos aprender até aqui, eu vou explicar como será a aula de hoje. Eu e meu pai vamos relembrar algumas histórias que vivemos durante a carreira dele como jogador, auxiliar técnico ou como treinador. Vamos tentar mostrar com a nossa experiência como é a prática e a rotina da família que está envolvida no futebol. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a adaptação, né? Principalmente na questão quando um atleta muda de cidade ou muda até mesmo de país. É algo constante isso na carreira dos jogadores que a gente pode ver. São poucos os casos de Rogério Ceni, de Marcos aqui no Brasil que iniciaram a carreira num clube e permaneceram até encerrar a carreira, ou exemplos fora mesmo de Gerard ou do próprio Totti. Como que é essa sensação? Qual que é a dificuldade numa adaptação? Se tem alguns fatores que influenciam na dificuldade, outros que facilitam? Qual que é essa importância e esses altos e baixos em questão de adaptação? Quando a gente vai começar a carreira de jogador, a gente acha que a gente vai começar no clube e de repente terminar no mesmo clube. Foi o caso que você já citou desses jogadores aí, né? Que o caso do Rogério, do Marco, do Gerardo, do Totti, né? E não é assim. A vida você tem dificuldades na hora que você é negociado. Como eu fui negociado para os Estados Unidos também, quando eu cheguei lá não sabia falar inglês, né? Tinha dificuldades pela comida, o idioma, né? Os costumes, e a gente sente muita falta dos pais, dos amigos, das minhas irmãs, né? Eu tinha a minha esposa, que é minha esposa hoje, era minha namorada, então você sente muita falta das pessoas ao seu redor, né? Dos costumes, das comidas que você acha que vai encontrar lá quando você sair, e realmente você não encontra nada disso, são os costumes verdadeiros diferentes, né? Eu tive as dificuldades assim, mas sempre foquei, que sabia que para seguir na carreira eu ia passar por esses momentos difíceis, né, como eu passei. Mas eu fui para os Estados Unidos, aí eu lembrava que lá estava o Pelé, estava o Beckenbauer, estava o Cruyff, estava o Nesca, estava o Gerd Müller, estava o Cobija, e eu, né, falava, poxa vida, esses caras estão aí também, e eu, por que eu, né, não vou fazer o esforço como eles, né, que já eram jogadores mais experientes, eu era jovem ainda, esses caras já passaram por todas essas dificuldades, estão hoje aqui também vivendo mesmo a mesma dificuldade que eu estou vivendo. Então, você sabe que você
tá longe, mas você está sendo bem remunerado, você vai poder na frente dar uma vida melhor para sua família, para você próprio também, né? Melhorar teu padrão de vida. Então foram essas as dificuldades que eu tive e acho que todos vão ter. Não pensa que você vai começar num time grande e terminar nesse time grande. Às vezes você vai ter as negociações e vai passar por essas dificuldades, como eu já citei. Bom, eu também como filho fui afetado diretamente com isso, né? Por causa da rotina aí do meu pai, de cada hora estar num país, né? Com uma cultura nova, eu acabei vivenciando isso junto com ele, junto com meu irmão e minha mãe. Tive a experiência de passar bastante tempo no Japão também, né? Morando. Foram aprendizados muito bons, né? Tive a oportunidade de aprender uma nova língua, estudar uma escola americana lá, conviver com culturas novas, e tive também na Arábia, né? Passei um tempo com você lá na Arábia e acredito que é bem valiosa essa experiência, sabe? Acredito que a gente tenha dado bastante força, mesmo eu quando pequeno, acho que isso deixa a família cada vez mais unida e acho que é um incentivo a mais para você buscar os seus objetivos, né? Bom, e mesmo depois que você meio que se firmou ali, ficou bastante tempo durante o período de São Paulo ali, não era sempre que você estava presente, né? Você que é familiar de atleta hoje, você com certeza vai viver com isso. Vão ter os períodos que os atletas, ou comissão no caso, quando eu estava mais velho, eu trabalhava na comissão de São Paulo, ele estava ausente, não tinha feriado, não tinha datas comemorativas, como feriado de Páscoa, essas coisas, né? Aniversário de familiares, mas é muito gratificante você poder conviver isso e poder dividir o sonho junto, sabe? Foram momentos bons, assim, acho que a parte de reconhecimento, assim, é bem bacana, poder ter também ajudado na nossa formação como filho, assim, poder ter ajudado, assim, a todos, a família diretamente, né? Tanto como dando uma qualidade boa de escola, de ensino, de dia a dia, assim, de vivência. Então, você que é familiar de atleta, você vai ser afetado diretamente, com certeza. Principalmente os mais próximos, assim, eu diria os filhos, os pais, talvez avós, ou alguém que está junto dia a dia. Pode ser um melhor amigo, um primo, mas é algo que com certeza vai te gratificar muito. Bom, como no futebol você vive de resultado, né? E isso afeta diretamente seu humor no dia a dia, tanto dentro de campo, né, ou dentro do trabalho, quanto fora de campo. Pelo menos eu como torcedor, né, e acompanhando o seu trabalho de perto, me afetava diretamente, sabe? Eu ficava chateado quando não vinha de uma sequência positiva e ficava bastante feliz e teoricamente aliviado quando vinha numa sequência boa de títulos, de vitórias. Queria saber como que é isso para o atleta ou para membro de comissão, assim, isso, se afeta diretamente o humor, as preocupações que vocês têm para não poder descontar isso na família às vezes. Queria saber um pouco mais sobre isso. Eu assim, né, eu tenho né, que agradecer, né, a Deus por, né, os momentos bons que eu passei, assim, nunca momentos de muita dificuldade, né, graças a Deus sempre onde eu passei fui campeão, então teve sempre momentos muito bons, né? Mas teve os momentos ruins também, que é difícil você perder jogos, o time não está num momento bom, numa fase boa, aí você, né, sair na rua, né, por causa da torcida, né, a gente fica às vezes envergonhado porque não está ganhando, e aí você muitas vezes deixei de sair em alguns lugares, shopping, cinema, em alguns lugares, né, o momento não está legal, então eu tinha essa preocupação de não sair, ficar mais em casa, e sabia que em casa a gente ia ter o apoio de vocês, dos filhos, da esposa, do pai, mãe, né, os amigos, né, então tem essa dificuldade, né, assim, mas eu sempre que perdia jogos, que ia para casa, né, vocês mais ou menos já sabiam
que eu ia chegar chateado, ia chegar triste, vocês iam pro quarto, ficavam no quarto de vocês, né? E eu ficava na sala vendo televisão até, né, pegar no sono na hora de dormir, que tinha dificuldade para dormir depois de derrotas, e vocês já sabiam, então já não fazia muita pergunta, eu sabia que vocês estavam chateados também. Então isso aí era a minha maior preocupação, que eu sabia né, que vocês estavam também sentindo essa tristeza que vocês já me conheciam e já sabiam. Bom, a grande parte da minha vida, né, eu peguei você não mais como um atleta de futebol, né, já foi mais quando eu comecei a entender as coisas, você já tinha se tornado um membro de comissão, né. Eu podia sentir a adrenalina de cada jogada ali, torcer para que tivesse um resultado positivo no final do jogo, ficava chateado quando as coisas não davam certo, podia ver a sua expressão quando focalizavam você durante a partida, e ali a gente acho que dividia junto essa questão que era meio que angustiante, assim, sabe? Você acaba ficando mal por ver a pessoa que você torce, sua família, a pessoa que você ama, que você quer o sucesso dela, num momento ruim, ou se não num momento muito bom, né? Você divide com ela essa emoção e tudo mais. Um dos momentos mais gratificantes, assim, que acho que não só eu tive, como muitos torcedores, foi na conquista dessa taça aqui. Foi algo que realmente, sem comentários, né? Vinha de uma sequência de tantas vitórias, invencibilidade, a equipe do Liverpool, e vocês conseguiram, mesmo com pequenos percentual, né? Acredito que poucos acreditavam na vitória do Mundial. E foi um momento que, mesmo você distante, lá no Japão, quando estava acontecendo o Mundial, a gente compartilha esse momento de alegria, de satisfação, de felicidade, de todo aquele ano ter sido recompensado pelo maior título do futebol hoje, né? E uma coisa natural que vai ser para pais de atletas, familiares, você vai ver que não vai existir mais um time de coração, né? Você vai passar a torcer para a pessoa que você ama, né? Você vai passar a torcer para o sucesso dela, seja qual for o time. Se um dia hoje ele está jogando num clube e vai para o seu maior rival, você vai ver que você vai passar a torcer para o maior rival também, porque você quer o sucesso dessa pessoa. A maior sensação de você, né, conquistar uma taça como o Mundial de Clubes, né, que era uma coisa, como o Thiago falou, que era uma coisa que você vai e a chance do teu adversário, como era o Liverpool na época, que estava 11 jogos sem vencer, sem perder, sem tomar gol, né? Mas o trabalho foi muito bem feito, feito pelo Paulo Tuori na época, o treinador, e a comissão técnica, tudo foi uma coisa muito assim, muito profissional, a gente estava focado no nosso objetivo, que era a conquista do título, né? E esse título, eu fazia 25 anos de casado e nós viemos para o Brasil, e eu não tive a felicidade de poder comemorar com a torcida, né, do São Paulo aqui, né, porque parou a cidade. E como eu fazia 25 anos de casados, eu tinha marcado com a minha esposa a gente se encontrar na Itália e comemorar os 25 anos de casado e o título também, né, lá na Itália. E eu lembro que eu peguei o voo até Frankfurt, e de Frankfurt eu peguei um voo para a Itália, e minha esposa estava me esperando no aeroporto de Milão, e ali nós nos encontramos. E aí no outro dia o São Paulo chegou aqui em São Paulo, né, e foi recepcionado pela torcida do São Paulo. E eu lembro que eu estava no hotel e liguei a televisão, e eu vendo aquela festa maravilhosa, né, da torcida, os jogadores, treinadora, tudo em cima do carro de bombeiro desfilando na cidade, e eu lá na televisão, lá em Milão, vendo tudo aquilo. E aí a minha esposa vendo também, falou: você gostaria de estar lá? Eu falei: realmente, né, mas gostaria de comemorar, porque não é, essa conquista não é sempre, né, que acontece, né? Mas pô, eu fiquei feliz também, né? E a viagem foi maravilhosa, porque eu completando 25 anos de casado, com uma conquista de um título, e andava nas ruas lá, né, na Itália, depois fui para a França,
todo mundo reconhecia, todo mundo queria dar os parabéns, tirar foto, então isso aí foi um reconhecimento assim muito bacana. E depois chegar em São Paulo, né, eu cheguei, então isso é uma recompensa de um trabalho que foi feito durante um ano, né, e eu tive muita participação também na montagem da equipe, então isso aí foi muito gratificante para mim. Uma das maiores conquistas assim na minha carreira, né, foi o Mundial de Clubes, né, teve Libertadores, teve a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles também. Essas aí foram as conquistas assim que me deixaram muito feliz. Hoje eu só sou o que eu sou porque eu tive o apoio de todos os meus familiares. Agora nós queremos ajudar vocês como a minha família me ajudou. Agora chegou a hora que eu gostaria de apresentar para vocês o que é exatamente o curso O Segredo dos Jogadores. Nós criamos o Segredo dos Jogadores porque queremos participar da formação de diversos jogadores brasileiros. E como eu falei no começo dessa semana, todos os jogadores que meu pai ajudou a revelar tiveram a família como principal fator de sucesso. Então decidimos criar um curso online com todas as informações que a maioria das pessoas não tem acesso. São alguns pontos cruciais para a carreira de qualquer atleta, como o que é exatamente ser um jogador de futebol, a diferença entre ser um jogador e ser um atleta, o que o empresário de jogador faz exatamente, como encontrar o empresário certo para cada momento, como encontrar o primeiro clube, diferença entre avaliações, peneiras, centro de monitoramento, alimentação de um atleta, rotina fora dos treinos, a expectativa de ser um jogador e a realidade de ser um jogador, as transições entre as categorias, os erros mais comuns que os atletas cometem, a importância dos patrocinadores, como e quando procurar um patrocinador, o que é um atleta maturado, as competições mais importantes que revelam jogadores. São mais de 15 horas de informações sobre os bastidores do futebol. Nós convidamos pessoas especiais de cada área do futebol para passar a experiência delas para vocês. Meu irmão Tadeu Cruz fala sobre os agentes CBF. Meu pai fala como treinador, auxiliar e ex-jogador. O Rosinei, ex-jogador do Corinthians e Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro e da Libertadores, conta a história dele como ele quase desistiu de ser um jogador. Temos dentro do curso os scouts ou olheiros de clubes como Red Bull Brasil, que hoje está voando na Série B, e de clubes como Palmeiras e Grêmio, que são dois dos clubes mais vitoriosos do Brasil. Você vai entender qual a diferença da formação dos atletas em clubes como Red Bull e clubes como Palmeiras ou Grêmio. Como será que os clubes grandes recrutam atletas? Como será que os clubes menores buscam seus atletas? Quem adquirir o Segredo dos Jogadores irá saber exatamente a diferença mais a fundo. Você irá ter dicas de posicionamento para cada posição do campo e poderá identificar se seu filho está jogando na posição certa ou não. Dentro do curso, separamos um módulo exclusivo para coach esportivo para desde cedo preparar seu filho mentalmente para os desafios que ele vai enfrentar. São mais de 10 convidados especiais no curso que atuam em todas as funções de futebol. Seja como preparador físico, nutricionistas, grandes marcas esportivas, agente CBF, scout dos clubes, coach esportivo e tudo que você consiga imaginar. Nós até incluímos pessoas que trabalham na mídia esportiva para desde cedo você e seu filho começarem a entender como se comporta com a imprensa brasileira. O Segredo dos Jogadores conta com profissionais que já passaram por tudo que vocês ainda vão passar, tanto como família ou como atletas. São 11 módulos que cobrem todas as áreas, fases e possibilidades dentro do futebol. Nós também incluímos algumas histórias de pessoas que tentaram ser jogador de futebol, mas por algum motivo acabou não tendo sucesso como um atleta. Mas hoje trabalham como futebol em outras áreas e são muito realizados por isso. E depois que um jogador se aposenta, você tem ideia do rumo que ele toma? Também colocamos alguns relatos sobre isso, que é uma grande preocupação das famílias no início da carreira. E quem se inscreve no curso, além de ter todas essas informações, irá fazer parte da comunidade da família dos atletas. Essa comunidade talvez seja até mais valiosa que o próprio curso. São famílias que, assim como você, têm o mesmo objetivo e por isso uma ajuda a outra. Além de ter o acompanhamento da nossa equipe, você irá criar um grande network com famílias pelo Brasil inteiro. E é justamente por conta de ter criado a comunidade da família de atletas que não podemos abrir vagas para todo mundo que está nos assistindo agora. Na segunda-feira nós iremos abrir as inscrições. No domingo eu vou enviar um e-mail para você orientando exatamente como efetuar essa inscrição. Mas já adianto, as inscrições vão abrir às 8 da manhã da segunda-feira e os primeiros inscritos vão garantir essa vaga. Ser um jogador de futebol realmente não é uma tarefa fácil. E o curso irá te mostrar tudo sobre esse sonho, e é exatamente por isso que nós temos uma garantia incondicional de 7 dias. Na segunda-feira você poderá fazer o pagamento das inscrições, e se em 7 dias você decidir que ser jogador de futebol não é para o seu filho ou para a sua família, é só você nos enviar um e-mail pedindo dinheiro de volta, que nós iremos devolver 100% dele. Sem perguntas, sem questionamentos. Basta você enviar a mensagem pedindo dinheiro de volta, e mesmo assim continuaremos sendo amigos.
e você poderá continuar nos seguindo nas redes sociais e recebendo nossas dicas de graça. Nós queremos ter certeza que só quem realmente quer ter sucesso no futebol e estará disposto a enfrentar os obstáculos fará parte do segredo dos jogadores e da comunidade das famílias dos atletas. Recentemente encontramos o Homero, que se inscreveu no curso Segredo dos Jogadores em julho, e ele gravou esse vídeo falando um pouco sobre o curso. Sou Homero, pai do Thiago, de 12 anos, eu adquiri o curso do Segredo dos Jogadores lá. Está sendo muito bom, estamos pondo em prática. O que falam lá, a gente seguindo a risca, tudo corre normalmente. Ele já está tendo uma diferença na utilização desse curso. E assim vamos ver como é que vai ficar para frente. Além do Homero, o Daniel Janus, que é pai de atleta e professor de escolinha, gravou um áudio rápido onde ele resume tudo o que ele achou do curso. Escute com atenção. Bom, mais uma vez aí, primeiramente, né, cara, muito obrigado, muito honrado mesmo. Primeiro pelo curso, né, pelas informações, pelo conteúdo, né, e a satisfação, cara, de poder assistir essas aulas aqui. Eu sou um consumidor voraz, né, de informações, eu busco muito. E, cara, não há o que agregar, sabe? Vocês abordaram praticamente tudo, cara, tudo, sabe, que são, e informações assim, que a gente não tem, né, não tem. Se você consegue até, para aqueles que pesquisam e buscam tudo, você consegue um apanhado aqui, um apanhado ali, mas assim, cara, surpreendente, mano, sabe, assim, muito legal isso, né, você, a equipe toda, cara, porque assim, cara, o que falar, mano, vocês colocaram coisas assim, é completo, sabe, não tem o que olhar para você e falar assim, poxa, vocês não abordaram tal tema. Então, se você tem real interesse de participar do curso O Segredo dos Jogadores e da comunidade das famílias dos atletas, eu sugiro que você fique de olho na sua caixa de e-mail. No sábado ou domingo, nós vamos te mandar um e-mail orientando como você pode efetuar o pagamento da sua inscrição. E na segunda-feira, às 8 da manhã, iremos abrir as vagas para o curso O Segredo dos Jogadores. Na segunda-feira mesmo, nós iremos te informar tudo o que você precisa saber sobre o valor do curso e as formas de pagamento. Na página de inscrição eu vou colocar um vídeo com todas essas informações. Eu espero que você tenha gostado da Semana do Futebol em Família e que essas dicas de alguma forma tenham ajudado vocês. Será um prazer ter vocês dentro do curso e da nossa comunidade, mas se você não puder participar, não tem problema nenhum. Você pode continuar seguindo o Milton nas redes sociais, porque nós continuaremos dando dicas importantes por lá. Um ótimo final de semana para todos vocês. Grande abraço.